Eu sei que no mundo a gente tem que ter referenciais. Todo ser humano, ele parte a sua vida de uma vida de crescimento, seja ela em que direção for, é baseada em um referencial que ele tem e ele forma na sua vida. Muitas vezes esses referenciais que Deus nos dá, na maioria das vezes, são nossos pais. Outras vezes são outras pessoas do entorno da nossa casa, da nossa família. Mas existem outras coisas ou outras pessoas que também nos tornam como referenciais, ou melhor dizendo, tomamos como referenciais. E isso torna a nossa vida uma verdadeira, uma santa responsabilidade, se assim a gente pode dizer. Porque de alguma forma a gente vai ser referencial para montar para a glória de Deus, ou para a destruição dessa glória de Deus, apontando única e exclusivamente para nós mesmos, para o homem, e o final é trevas, pois é isso que acontece toda vez que nós retiramos Deus do nosso entendimento, dos nossos caminhos, tiramos nossos olhos dele, e isso é um fato e é inegável. Toda criança que cresce sem ter um referencial dentro da sua casa, ela vai crescer com muitas dificuldades, com muitas debilidades, com muitas carências. Um pai que não está presente, embora tenha estado na casa, mas ele não é um pai presente, a criança ela não consegue ver esse símbolo de autoridade e essa força no pai. Uma mãe que trabalha e vive para fora, essa criança cresce sem ter a noção de verdadeiramente quem é esta sua mãe, quem é o cuidado para a vida dela. Quando ela atinge uma idade um pouquinho mais avançada, essa criança entra dentro de uma escola e ela vai ver os seus professores muitas vezes como um referencial, principalmente da adolescente para jovem. Ele olha e vê aquele professor com uma habilidade muito grande, seja em qualquer ciência ou qualquer ramo, a área do conhecimento, seja matemática, seja física, seja português, seja literatura, seja o que for, e um professor que tem uma habilidade muito grande para ensinar, para treinar, para tratar com aquilo que ele domina e passa isso, a criança olha para ele como um referencial e diz: eu quero ser como ele, talvez essa seja a minha profissão, talvez esse seja o meu chamado. Para as pessoas que são cristãs e que têm a igreja verdadeiramente como um centro de sua vida, um centro, como eu estou colocando, exatamente, ela importa para a sua vida, ela continuamente vem à igreja. E isso é um ponto muito interessante, porque isso recai sobre a minha vida como pastor dessa igreja. Lembro verdadeiramente que quando o meu sobrinho, hoje ele já está por volta dos seus 27 anos, eu acho, não lembro muito bem, acho que é 28, 29 anos, não lembro. Ele era bem pequeno, como a minha filha de 5 anos, a minha mais velha. A gente foi numa igreja, eu ainda não era presbiteriano, numa igreja de uma Assembleia de Deus, como a minha família toda da Assembleia de Deus, assim, o início dela, a gente escutava e via muitos vídeos na televisão do pessoal da Assembleia de Deus, dos pastores da Assembleia de Deus. E havia um programa que minha avó gostava demais. Era um homem que ele sentava, já era de cabeça branca, já ele, um pastor. Nunca conheci, eu conheci uma vez só pessoalmente. E ele pregava com uma voz muito mansa, era como se fosse uma conversa com a gente, parecia um presbiteriano, bem falado, na verdade. Então ele sentava, ensinava e discursava. O meu sobrinho, ele ficava comigo, e minha avó também ficava comigo, e a gente via aquele programa, e o meu sobrinho gostava demais. Toda vez que tocava, tipo assim, a música daquela entrada daquele programa, ele vinha e sentava junto com a minha avó, e eu sentava também, e eu via. Certa vez eu tive que ir na igreja desse homem, levar minha avó, e fui também. Quando eu fui levar a minha avó, a gente sentou no banco e a gente ouviu esse pastor pregando. Quando esse pastor se levantou para pregar, e não era a igreja dele que estava pregando, o meu sobrinho, ele levantou os olhos dele e ele via brilhando os olhos dele. Parece que foi o ídolo dele, se a gente assim pode dizer, porque era assim que estava o coração daquela criança pequena, 5 anos de idade, mas viu uma representação naquela vida daquele pastor com uma coisa grandiosa. Eu estou vendo aquele a quem eu sempre escutei na minha casa, sempre sentei no meu sofá e via na televisão. Ele se levantou e ele olhava com o olho regalado assim, e extasiado, e ele virou para mim e disse assim, ele não conseguia expressar: que impressionante! Esse é o poder da referência, irmãos.
Poder da referência que esse pastor nunca soube. Na verdade, ele soube a única vez, porque como eu estava indo em missões e tinha voltado de missões, eu preguei na igreja deste homem, desse pastor. Então eu preguei para ele, e quando eu vi, eu não sabia que a igreja era dele, porque havia sido convidado por outras pessoas naquela igreja para trazer a mensagem. Então eu fiz a menção deste homem, disse: o senhor não sabe, mas o meu sobrinho, que antes ele tinha uns 5 anos de idade, hoje ele tem por volta dos seus 10 anos, e já não está mais em Belém, está em Brasília. Ele olhava o seu sermão, ele olhava os seus estudos, e o dia que ele foi na igreja em que um dia o Senhor estava pregando, os seus olhos brilharam. E eu me alegro muito em saber que a referência dele é um pastor e não é outra pessoa. Eu estou contando isso porque a igreja, ela precisa de referentes, irmãos. E Cristo é o nosso maior referente. Cristo é tudo para nós. Esse texto ele vai abordar o apóstolo Paulo a uma igreja que está passando por dificuldade, mas tomou Cristo como a sua única e suficiência, a pessoa, sua única e suficiência graça, sua única e suficiência justificação, sua única e suficiência perdão, irmão. Ele se tornou tudo para essa igreja. E o apóstolo Paulo ele vai escrever a essa igreja que Cristo realmente é tudo para nós. E nesse sentido, quem pode dizer que Cristo é tudo para nós? Quem pode levantar a sua voz e dizer: Cristo é tudo para você, irmão? Cristo é tudo para ti, Abraão, pastor dessa igreja. Cristo é tudo para você. Quem é que pode levantar a sua voz e dizer que Cristo é tudo? O apóstolo Paulo ele vai escrever quem disse que Cristo é tudo. Mas o apóstolo Paulo também vai dizer e apresentar as razões por qual, ou que razões trazem que Cristo venha verdadeiramente ser tudo para nós, que comprovam verdadeiramente que Ele é tudo e que não necessitamos de mais nada. E por final o que precisamos fazer para que Cristo seja de fato tudo para nós. Paulo nos fala e diz, no verso de número 13, ele pontua claramente quem é que disse que Cristo é tudo. Ele não vai dizer exatamente com as minhas palavras: Cristo é tudo para vocês. Ele vai dizer e vai apontar essa pessoa e vai mostrar quem é essa pessoa, as qualificações dessa pessoa que nos torna que Cristo é tudo para nós. Então no verso 13 ele inicia dizendo: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que Deus está dizendo? O apóstolo Paulo está apontando algo impressionante e verdadeiro, dizendo exatamente que Deus, na sua sabedoria, que Deus, em sua total e completa soberania, tomou a vida de alguns e tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira de uma posição espiritual e coloca em uma outra posição espiritual. O apóstolo Paulo vai escrever da mesma forma isso ao livro de Efésios, e ele diz claramente: ele faz isso para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 1:6. O apóstolo Paulo está dizendo que a vontade soberana de Deus de tirar determinado grupo de pessoas do império das trevas e transportar ele para o reino do Filho do seu amor foi uma decisão única e exclusivamente de Deus. E que motivo levou Deus a fazer isso com determinado grupo de pessoas? Ele diz: para o louvor da sua graça. E então ele aponta uma condição espiritual para nós, e essa condição espiritual é que nós estávamos no império das trevas, e estar no império das trevas significa que este homem, ele está morto em seus delitos e pecados. Não há condições nenhuma de ele sair desse império e ir para o reino do Filho do amor, se o próprio Deus, em sua soberana graça, não arrancasse ele dali e o colocasse nesse reino do Filho do seu amor. E Deus faz isso por uma superabundante graça. Ele olha para nós e vê o nosso estado miserável nesse reino de trevas, subjugado pelo diabo, subjugado pelo pecado, subjugado por todas as tensões que há no nosso coração, por uma mente fechada que não consegue nem acreditar que Deus existe. E quando Ele existe para nós, é um Deus que nós formamos e não é o Deus verdadeiro que a Escritura revela.
Então este homem está fadado ao fracasso e a morrer nesse império das trevas, subjugado e torturado, como Sansão esteve no calabouço, como Sansão esteve na prisão, cego de seus olhos, acorrentado mãos e pés e moendo o moinho na mais interna prisão. Como esse homem Sansão sai daquele lugar e vai para a arena para lutar e declarar a verdade de Deus, senão pela graça do Senhor, senão pela força do Senhor, senão por alto da misericórdia de Deus, alcançando mais uma vez o homem pecador nos seus delitos e pecados, totalmente cego da verdade de quem Deus é. E agora a gente tem um ponto: se Deus faz isso livremente, se Deus escolhe quem Ele vai transportar e vai retirar com mão de ferro, libertando e colocando no reino do Filho do Amor, será porventura que Deus é injusto? Será porventura que, porque Deus escolhe somente alguns homens e não todos os homens para agir dessa forma, que tipo de critério Deus age para que Ele faça isso? O critério que Deus fez foi pela sua graça e por sua misericórdia. Não havia possibilidade nenhuma dentro de toda a humanidade, qualquer tipo de ato de bondade, Deus olhasse para essa humanidade e visse alguma coisa boa, que então disse: esse homem aqui faz uma coisa muito maravilhosa, então ele merece ser retirado desse lugar e ser posto nesse outro lugar, no reino do Filho do meu amor. Mas a Escritura diz que Ele não vê isso. Ele não vê boas ações, Ele não vê intenções boas, porque quando Deus olha o nosso coração, Ele diz que nós somos como imundo, e todas as nossas obras são trapos de imundícia. Então não importa o que a gente faça, não importa quanto se pareça bonitas as nossas obras e belas nossas palavras, Deus olha no fundo do nosso coração e diz: se você é um trapo imundo. Deus está olhando um retrato de uma pessoa que é leprosa e que enfaixa o seu corpo nesses trapos e como se faz um curativo num hospital, ela tem que trocar as suas bandagens para colocar novas, e aquela bandagem que é retirada é como imunda. E ele diz que é como se essa pessoa que está fazendo essas obras e está falando essas palavras, está se envolvendo não em trapos bonitos, novos, limpos, mas está pegando esse trapo imundo que foi retirado de um leproso e colocado em sua vida. Deus está vendo a gente se enfaixar com essas obras de pecado, de iniquidade, que só traz repulsa. Porém, Deus tem um critério. Mas o critério não está em nós, o critério está nele, está fora de nós. E esse critério é impossível de alcançarmos. E Ele declarou que o critério é perfeição. Perfeição, se nós quisermos mudar de um reino de trevas para o reino de glória, de luz, do amor do seu Filho amado, se exige perfeição, e Ele não encontrou isso em mim, não encontrou em você e não encontrou em nenhum habitante nessa face da terra, seja os que já viveram, seja os que estão vivos, seja aqueles que ainda hão de nascer nessa terra, Ele não encontra a perfeição. Como disse Davi: nascemos em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, e a gente entra nesse mundo já imundo, mortos espiritualmente em delitos e pecados. Mas Deus, por seu coração gracioso e por sua muita misericórdia, Ele concede um critério, e esse critério é o Cristo. E que forma Ele vai fazer isso? Ele nos vai dar Cristo. Deus, o Pai, nos dará Cristo. Dará a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, para que nós pudéssemos sair desse lugar e ir para esse outro lugar. Ele entrega o seu próprio Filho amado, perfeito, ressurreto, como diz no verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que o apóstolo Paulo está dizendo, ele repete isso em Efésios capítulo de número 1, versos 7 e 8, dizendo: temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça,
Quando Deus faz isso, é que a graça dele é tão grande, é uma riqueza enorme, é um tesouro inesgotável que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Deus fez tudo isso para revelar quão grande é a sua graça, quão terrível é, se a gente pode usar essa palavra, o seu amor para conosco, a sua misericórdia para com aqueles que Ele criou e que rejeitaram o Senhor, para que no final a glória não seja minha, não seja sua, mas seja dele, sempre. Como disse o profeta, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías 42, verso 8. O que Deus está falando é que Ele olha para nós e entrega um Cristo quando nós não merecemos, como o próprio Paulo fala. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos dele. Ele, o Pai, entrega o Filho para seus inimigos, para que esses mesmos inimigos, por meio de Cristo, sejam tornados em seus amigos. E Ele faz tudo isso para que o Cristo seja tudo para nós, porque esse Cristo é o nosso escudo contra a ira de Deus, contra a sua santa justiça que pesa contra mim, que pesa contra você, para que esse Cristo nos justifique, nos livre de sua ira. Porque o nosso problema não é contra o diabo, o nosso problema é contra Deus. Não é contra os demônios, é contra Deus, irmãos. O problema meu é com Deus, o problema seu é com Deus. Os demônios e o diabo não são oniscientes, não são onipresentes, não são onipotentes. Posso eu até me esconder, posso talvez até enganar Satanás, mas quem pode fugir de Deus? Quem pode se esconder dele? Ele conhece as profundezas do meu coração, da minha mente. Ele conhece até as intenções, ainda que a palavra, antes que saia da minha boca, Ele já conhece a toda. Por isso Cristo tem que ser tudo para nós, do início ao fim. E falar de sua morte, falar de sua vida, falar de sua ressurreição, falar de sua obra maravilhosa de redenção para com o homem, é revelar exatamente porque Ele é tudo para nós, porque sem Ele estamos perdidos, não há como escapar da ira de Deus. Quando esse Cristo vem a essa vida, Ele se manifesta andando, como diz o escritor, dizendo exatamente isso: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Cristo que andou sobre a terra, andou em perfeição, e então Ele se habilitou, por causa dessa sua perfeição, a assumir o propósito pelo qual Ele foi enviado, não para andar em perfeição, mas para morrer perfeito pelos pecados dos homens imperfeitos. E Cristo, Ele assume esse papel, Ele aceita esse desafio, Ele aceita esse propósito para morrer em substituição do pecado, trocando a vida do pecador pelo santo, do justo pelo injusto. Ah, Deus amado, do perfeito pelo imperfeito. E quando Cristo vai à cruz e morre e desce à sepultura, depois de 3 dias Ele ressuscita. Ele ressuscita, a Bíblia diz, pelo poder de Deus, para que nós fôssemos justificados, porque a ressurreição de Cristo nos garante que Ele cumpriu toda a justiça de Deus, porque a lei diz que aquele que pecar, esse morrerá. E se Cristo morreu é porque Ele tem pecado, mas se Ele ressuscitou é porque Ele não é pecador. Então Ele morre não pelos seus pecados, mas pelos meus e os seus, e de todos quantos Deus quer salvar nesta terra. E quando Ele ressuscita, Ele diz uma palavra aos seus discípulos,
E diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Agora vão e discipulem as nações. Ensinem todas as coisas que eu vos tenho mandado. Batizam-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele é tudo para nós. O apóstolo Paulo, ele começa a defender verdadeiramente que Cristo é o todo suficiente para nós. Então ele começa a mostrar as credenciais desse Cristo, por causa de sua redenção, por causa de sua vida, por causa da sua morte e por causa da sua ressurreição. Ele entrega para nós um Cristo ressurreto, glorioso e todo-poderoso, suficiente para nós. Isso me faz lembrar quando Deus falou com Abraão no capítulo número 15, em que Deus disse assim para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandiosíssimo galardão, Abraão. Mas como, Abraão? Meu nome é Abraão também. Mas como, Abraão, isso? Como Deus vai ser o escudo de Abraão? Porque Abraão vai ser salvo por esse Cristo, por causa da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Cristo é o nosso escudo que nos protege da ira de Deus. Como diz João, quem crê no Filho está livre. Mas quem não crê em Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. E todo aquele que não tem Cristo, a ira de Deus, olha, as setas inflamadas do Deus Todo-Poderoso estão contra essas pessoas. Mas todo aquele que entra em Cristo, se reveste de Cristo, Cristo torna-se o seu escudo. E não somente isso, o seu grandiosíssimo, valiosíssimo, o enorme galardão. Então, o apóstolo Paulo, no verso de número 15, ele aponta quem é esse Cristo. Porque sua vida, sua morte e sua ressurreição torna-se tão poderosa. Porque ele se torna o nosso suficiente, e isso tudo nos basta. No verso 15 ele diz: Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Quero lembrar vocês que todos nós um dia fomos a imagem de Deus. Ele nos criou com esse propósito. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Pá. A gente viveu como imagem e semelhança de Deus durante um tempo, até o dia em que nós fomos provados. E nesse dia que fomos provados, revelamos que nós não podemos ser a imagem de Deus em toda a sua plenitude. O pecado agora que a gente cometeu leva a uma destituição, uma separação completa, apartada completamente de quem Deus é, do seu caráter, da sua beleza, que nós deveríamos representar, e nós representamos. E a criação olha para nós como representante de Deus e diz: Deus é assim. Que coisa feia. E Deus jamais, como eu falei, jamais dará a sua glória à imagem de escultura. Lembre-se, todo aquele que não adora a Deus se torna aquilo que ele adora. Se nós adoramos outra coisa que não o próprio Deus, nós nos tornamos como ele, como diz o Salmo de número 115, perdão. Tornem-se tão somente como eles. Têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, mãos e não abraçam, pés e não andam, garganta e não sai, produz nenhum som. Tornem-se como eles todos aqueles que o adorem e os fazem. Quando o homem não se torna e não se dobra diante de Deus e não o reconhece como Deus, ele é um ídolo. E Deus disse que não daria a sua glória, a sua honra, a imagem de esculturas. Quando ele me olha, este Abraão aqui, quando ele te olha dos altos céus e vê você caminhando sobre essa terra, dando um testemunho que não representa, ele se irou. Ele envia o seu filho em carne. Agora ele vai ser a imagem do Deus invisível. E ele anda com uma vida perfeita. Por isso que Cristo falou: aquele que me vê, vê o Pai.
Se você não acredita em mim, Felipe, porque tu está dizendo, me mostra-nos o Pai, e basta, disse Felipe, se tu não acredita nas minhas palavras, crede nas minhas obras, porque ninguém pode fazer essas obras testificam que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. Quem me vê, vê o Pai. O autor de Hebreus diz, ele é a expressão exata do seu ser. Aquilo que nós não podemos ver de Deus, por ele ser Espírito, nós vemos o Deus vivo e verdadeiro em carne, Cristo Jesus, o Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Mas no verso de número 15 ele diz, ele é o primogênito de toda a criação. Nessa área aqui, como ele sendo primogênito, dá a entender de que ele é o primeiro filho. Não, o texto não aponta para isso, ele aponta para a primazia de Cristo. Assim como Jacó se tornou o primogênito de Deus, pois a Bíblia diz, quando Moisés foi enviado a Faraó, ele disse, deixa o meu servo Israel, meu primogênito sair, porque se tu não deixares, eu matarei o teu primogênito. A gente sabe que Israel é Jacó, e Jacó não foi o primogênito de Deus, foi Saul, mas Deus colocou ele uma primazia, ou seja, uma excelência, e isso é um título, isso não é na ordem de nascimento. E é isso que Cristo faz, Cristo se torna o excelente, ele é o excelente de Deus, ele é a primazia, ele é o glorioso, o primogênito de toda a criação. Mas ele diz, Cristo é antes de todas as coisas. No verso de número 17, porque Cristo ser ele antes de todas as coisas aponta para a sua divindade clara e verdadeira. E ele é antes de todas as coisas, ele é o eterno, é aquele que estava com o Pai e com o Espírito, como João vai dizer, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o eterno, antes que existisse qualquer coisa neste mundo, ele criou todas essas coisas. E se eu que começo a criação, essa criação não é para outra pessoa, senão para mim mesmo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 16, bem claro, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. O que Deus está dizendo, que ele não somente fez a criação, mas ele ordenou essa criação. Ele escalonou, se a gente assim pode imaginar, um escalão de prioridade e ordenança dentro dos céus e aqui sobre a terra. Ele instituiu toda a ordem do universo, e toda a criação obedece essa ordem até o dia em que houve o pecado, e essa ordem já não se obedece mais. É por isso que um filho se levanta contra seu pai, um aluno se levanta contra um professor, como um soldado se levanta e se insurge contra o seu general. Quando alguém se levanta contra outra autoridade, mostra que o pecado está ali, e que a ordem que Deus estabeleceu, que é boa, agradável e perfeita, não é mais. O pecado mutilou e destruiu todas essas coisas. Mas antes que essas coisas acontecessem, ou o pecado entrasse, a Bíblia diz claramente, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele não criou umas coisas para que essas coisas fossem e levasse ele à tristeza, à dor ou ao arrependimento, se assim a gente pode considerar o coração de Deus. Não, como diz o autor de Gênesis, tudo que ele fez era bom. Tudo, irmão. Por isso, por todas essas coisas, a gente entende agora, e o apóstolo Paulo vai dizer, se ele é antes de todas as coisas, é por meio dele que todas as coisas vão permanecer até o dia de hoje. É o que ele vai dizer no verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que é tudo subsistir? Tudo permanece, porque ele dá tudo a todos, irmãos. Ele não dá tudo só para a sua igreja que salvou e redimiu e anda com ele. Não, ele dá tudo para todas as pessoas. Ele é bom para bons e maus, justos e injustos, gratos e ingratos. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, derrama a chuva sobre um campo de um crente e sobre um campo de seja lá um ateu, um macumbeiro ou qualquer outro tipo de homem que acredita em outra coisa.
e em qualquer outra divindade. Ele poderia muito bem, sendo Deus, dizer: a chuva cai aqui, não cairá aqui. Mas Deus mostra a sua graça, sendo bom para com todos. Mas uma graça especial Ele entrega somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, ele termina nesse ponto dizendo exatamente: este Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Porque Cristo agora que se torna tudo isso, e Ele é o nosso, o bastante, Ele começa a trazer uma relação não somente de causa e efeito, como a gente pode dizer. O Criador, Ele faz, então Ele tem que manter. Se você produziu isso, então ela tem que permanecer fazendo. Então parece que é causa e efeito, mas dessa vez agora não. Ele traz uma ligação muito mais preciosa e muito mais poderosa. Ele traz uma relação orgânica, vital. Ele diz que Cristo é o cabeça do corpo, e o corpo é a sua igreja. Assim como ele está trazendo uma analogia claramente de que a vida só pode permanecer nesse corpo se a cabeça estiver. Não existe cabeça, ou não existe vida no corpo sem sua cabeça. A relação entre a cabeça e o corpo é uma relação de vida, não é uma relação de regras, não são relações de palavras, não são reações de você faz isso, eu dou aquilo. Não, uma relação vital, ela é orgânica, ela é inseparável. É por isso que nós dizemos que aquele que Cristo salva, está salvo, irmãos, plenamente salvo. E é o cabeça que guia essa igreja, é o cabeça que o dirige, é o cabeça que dá sabedoria para ela se portar com o conhecimento que Deus entregou para ela. Cristo é o cabeça do corpo. Corpo esse que o próprio Cristo moeu pelos pecados dessa igreja, que pagou um preço e que fez com que toda a sua autoridade verdadeiramente, toda a sua plenitude caísse sobre sua igreja. O Espírito Santo fosse derramado sobre ela e ela pudesse receber da plenitude do próprio Cristo. Hoje eu tenho essa plenitude junto com vocês por meio daquele que morreu e ressuscitou, porque somos o seu corpo. Somos o seu corpo. Portanto, não existe possibilidade nenhuma de um crente se afastar e se apartar do cabeça. Se ele se aparta é porque ele nunca foi crente. Ele nunca foi dos nossos. Porque não existe isso da minha mão eu levantar um determinado dia e dizer: eu estou enjoado já desse braço, vou sair daqui e vou para outro lugar procurar um outro corpo. É impossível isso. Assim é impossível que qualquer membro do corpo de Cristo decida se apartar do corpo e achar que ainda estará vivo. Então ele termina o texto dizendo: ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para ter todas as coisas a primazia. Ele é o princípio, ele está dizendo que ele é o princípio. Jesus, ele é declarado o princípio e o fim. Aqui é o princípio realmente da redenção dos homens, é o princípio da nova criação. Ele começou o princípio em Gênesis, criando todas as coisas boas. O pecado veio e mutilou, e agora essas coisas estão todas deturpadas, estão todas, vamos dizer assim, cancerosas. Elas estão imperfeitas, elas não representam a glória de Deus. E portanto, Deus ele tem que fazer uma restauração completa, e ele começa essa restauração pelo Filho. E esse Filho, ao ressuscitar dos mortos, agora sim, ele é o primogênito, porque ele é o primeiro homem a ressuscitar, em que a morte não tem mais poder nem domínio para agarrar e segurá-lo no túmulo. Ele venceu a morte e nunca mais morre. E a ressurreição de Cristo coloca um precedente sobre cada um de nós, que todo aquele que está em Cristo também ressuscitará, como ele mesmo falou: porque eu vivo, vocês viverão. Como eu ressuscitei, todos ressuscitarão juntamente comigo. No último dia eu direi, eles vão me ouvir, ouvirão a minha voz, e todos aqueles que estiverem no túmulo ressuscitarão para a glória de Deus, ou para o desprezo de Deus. Mas os que tiverem em mim passaram da morte para a vida, e a morte não tem mais domínio sobre eles. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para ter
todas as coisas a primazia, a excelência, a glória, o louvor. Deus tudo fez isso em Cristo, para que nele residisse toda a plenitude. O Pai fez isso e colocou tudo isso sobre o Filho. Não foi uma decisão arbitrária do Filho, foi uma decisão clara e exclusivamente dessa Trindade Santa, confabulando o plano, executando o plano o Filho e aplicando o plano o Espírito Santo. Agora o apóstolo Paulo chama a igreja e diz: esse é o Cristo, Ele é tudo para vocês. E o que cabe a cada um de nós, quem nós éramos, o que nós devemos fazer para receber essa tão grandiosa e maravilhosa graça? Ter Cristo em nós. Os versos de número 20 em diante diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse todas as coisas, consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então ele diz: o Cristo faz uma reconciliação comigo e Deus, com os homens escolhidos e salvos e redimidos com Deus. Mas não só reconcilia esse homem com Deus, mas reconcilia todas as coisas, porque todas as coisas foram tocadas e contaminadas pelo pecado e se tornaram rebeldes a Deus. Então esse Cristo que é tudo, Ele vai reconciliar todas as coisas. Mas quanto a vocês, homens, por onde o pecado entrou, Ele requer algo de você. E Ele diz: agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Você é a igreja, o corpo daquele a quem Ele é o cabeça. Mediante a sua morte, nós não fomos reconciliados diante de Deus pela vida de Cristo, mas por sua morte. Não foi pela sua perfeição, mas por seu sacrifício expiatório. Foi porque Ele pagou o preço pela minha alma e pela sua alma, pela minha vida e pela sua vida, para apresentar diante de Deus o Pai santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele nos tira desse império das trevas e nos coloca no Filho do seu amor, não para que sejamos os mesmos homens que habitávamos e andávamos em pecados, em delitos, em transgressões, mas santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Santo, a ideia é: a vida de Deus passa a habitar em nós. A santidade procede dele e não de nós. Inculpáveis porque Ele pagou o preço pelo meu pecado, então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irrepreensíveis é porque agora, diante do Pai, todos os nossos pecados estão perdoados e temos paz com Deus. Quem levantar qualquer voz de acusação contra mim ou contra você diante do Pai, o próprio Filho se coloca dizendo a si mesmo: quem a acusará? Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Se é Cristo que por eles morreu, quem os condenará? Se Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, não há condenação, não há. Então ele termina dizendo: Ele fez tudo isso, vocês acreditaram nisso, agora exige uma coisa de vocês. Verso 23: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Deus exige de nós é uma postura de crença e de permanecer nessa fé. Esse evangelho tem sido pregado ao mundo, irmãos. E quando esse evangelho chega, muitas pessoas acreditam e outras pessoas não creem. Isso é escolha soberana de Deus. Os que vão crer e os que não irão crer. Mas aqueles que creem, como é o caso dos nossos irmãos de Colossos, e é o nosso caso, espero eu, que todos nós tenhamos tomado essa decisão de viver diante de Cristo. Ele exige não somente uma crença, mas uma permanência. Permanecer na fé, alicerçados e firmes. Permanecer na fé, alicerçados, significa dizer: você sabe porque Cristo é o teu Salvador?
Você sabe porque Ele é o teu suficiente. Alicerçado significa inabalável, significa dizer que eu estou dentro de uma rocha, como o salmista Davi disse: pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um cântico novo em minha boca. Muitos verão isso e se alegrarão. O que Deus está dizendo é que, uma vez que a gente acredita, é necessário que a gente entenda mais desse Cristo, para que mais a gente permaneça nele, seja alicerçado, e não fique com dúvida a respeito de qualquer tipo de vento de doutrina que bata na nossa porta e faça com que a gente duvide que ele é tudo para nós, que é necessário alguma coisa a mais para que eu seja salvo, para que eu entre na graça e verdadeiramente desfrute da graça de Deus. Portanto, amados, Cristo é tudo para você. Ou você acha que você precisa de um carro melhor? E então isso te tornará mais feliz. Cristo é tudo para você. Ou você, quem sabe, precisa de uma esposa, para que agora sim eu serei uma pessoa melhor e ficarei muito feliz e satisfeito. Cristo é tudo para você, Ele é suficiente para você. Ou tu está precisando de um novo emprego, um novo carro, seja qualquer coisa, uma emoção, uma fama, ou qualquer outra dessas coisas que esse mundo joga para nós e diz para nós: você precisa disso, que se você tiver isso, agora sim você ficará satisfeito. O Cristo é tudo para nós. Como disse o apóstolo Paulo, nele eu considero todas as outras coisas como refúgio, para encontrar somente nele a minha suficiência, para encontrar somente nele e somente nele o meu prazer. Como disse Davi: a quem tenho eu no céu além de ti, e na terra não há outro bem que eu deseje mais do que a ti. Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu libertador, o meu resgatador, o meu escudo, o meu refúgio, o meu alto refúgio. Que Deus em Cristo seja isso para nós, que por meio dessas palavras que o apóstolo Paulo escreveu, e que o Espírito que habita em você possa iluminar o nosso coração e entender que Ele é tudo, Ele é suficiente, e isso nos basta, como disse o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, Deus falando com Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.